Olá, sejam bem-vindos de volta, seja bem-vindo quem está chegando pela primeira vez. Meu nome é André Ferraz, sou psicólogo, paraquedista, sócio da consultoria Ferraz e quero realmente lhe dar boas-vindas. Essa é uma série de lives toda segunda-feira à noite, né? Olha só quanta gente já está chegando. Oi, Ju, tudo bom? Jus! Meu amor, minha esposa entrou, Marcele, que legal. Sejam todas bem-vindos e bem-vindas. Como eu estava dizendo, toda segunda-feira a ideia é trazer um convidado, uma convidada para cá, para conversar sobre a cultura da saúde e bem-estar e como essas pessoas estão contribuindo justamente com a felicidade e o bem-estar das pessoas e organizações. Por exemplo, na semana passada, a Ale Jacob esteve aqui. Quem não viu, veja. No IGTV está tudo gravado. Não só a live que a gente fez semana passada sobre wellness, marketing, bem como outras marcas, outras lives que nós já fizemos, outros convidados, e conversamos sobre vários assuntos. Então, assim, veja lá no IGTV e tenho certeza que vocês vão adorar. As lives, a ideia é sempre a gente sair melhor do que a gente entrou. Então, assim, já vai percebendo como que você está se sentindo. Se você acha que essa live de hoje vai beneficiar alguém, além de você, usa o aviãozinho e faça o convite, né? Convide as pessoas para cá. Hoje o tema é um tema assim, que é maravilhoso. A gente vai falar sobre propósito. Propósito de vida, propósito profissional. Como eu estava falando, o propósito dessa live é justamente contribuir para a saúde e bem-estar de todos vocês. Então, eu vou trazer um especialista aqui para falar com vocês, comigo, para a gente conseguir realmente entender profundamente sobre o que é propósito. Quem vai estar aqui logo mais é o Kiko Kislansky. Até vou ver com ele se eu estou pronunciando o nome dele corretamente. É um grande amigo, conheci ele nos cursos de psicologia positiva, assim, ele realmente é um grande especialista. Ó, a Ju já tá mandando aviãozinho, manda os aviãozinhos. O Kiko, ele é propositologista, consultor organizacional, empresário, palestrante, autor de livros. Então, sim, ele tem bastante conhecimento no tema, então vai ser muito legal a gente realmente conseguir conversar e poder realmente se aprofundar nesse tema tão importante. Ainda ele vai falar bastante sobre o tema, mas eu tenho certeza que vocês têm percebido, principalmente falando agora no trabalho, só para aquecer, como as pessoas hoje em dia, principalmente os mais novos, eles se conectam muito mais, né, nessa questão do propósito, e às vezes, né, a diferença de cultura, de idade, às vezes realmente cria essas dificuldades mesmo de conseguir se conectar e entender, né, o que realmente, né, eles querem, como engajar. Então tudo isso eu vou conversar com o Kiko logo mais. Quando ele entrar aqui eu já vou chamar ele para dentro e a gente vai poder realmente saber mais desse assunto. Neuza, quanto tempo, Neuza? Massaro, bem-vindos. Aviãozinho, se vocês quiserem chamar mais gente. Bom, quem já está aqui, como eu falei, a ideia é a gente sair melhor do que a gente entrou. Dri! Vamos fazer um check-in emocional, né? Para um pouquinho e perceba como você está agora. Olha para dentro rapidamente, né? Perceba como você está se sentindo. Às vezes, a gente ainda não sabe dar o nome muito bem sobre o sentimento. A alfabetização emocional é a vida toda. Muitos de nós nem aprendemos isso na escola e nem em casa. Então, nesse momento, conforto ou desconforto? Se você souber o nome desse sentimento, de conforto ou desconforto, coloca aqui nos comentários, só para eu ter uma ideia de como vocês estão se sentindo nesse exato momento. Eu já estou me sentindo... o Massaro já colocou, ele já aprendeu. A alfabetização emocional, né? O Massaro vem né, participando de várias lives, a Neuza também. Como vocês estão se sentindo para essa live? Como vocês estão... Olha, o Kiko chegou. Kiko, a hora que você quiser, é só entrar.
Vasti, quanto tempo? Não, o Massaro falando, será que aprendi? Não aprendi? Então, como vocês estão se sentindo? Qual o sentimento? Conforto ou desconforto? Enquanto isso, eu vou chamar o nosso convidado. Bem-vindo! Que felicidade você por aqui, meu amigo. Quanto tempo, hein? Fala aí, André, tudo bem? Tudo jóia, tudo jóia. Muito obrigado por ter aceitado o convite. Que isso, para mim é uma honra bater esse papo por aqui e Que legal. contribuir ao seu lado aí, levando essa mensagem para o mundo. Obrigado pela confiança e pela oportunidade. Essa é a ideia. Já que a gente vai falar sobre propósito, né? O propósito justamente dessas lives, um deles é realmente a gente conseguir contribuir com as pessoas e organizações, trazendo convidados como você, por exemplo, para justamente falar como que a gente está, como as pessoas têm ajudado pessoas e organizações para se sentirem melhores, trazer mais bem-estar e felicidade. E o papo de hoje, eu até comecei falando, você é um propositologista. Como que é isso, Kiki? O que o propositologista faz? Pois é, André. Cara, na verdade, assim, eu não me encaixei em nenhuma, em nenhum rótulo ou em nenhuma, assim, em nenhum título, né? E as pessoas me perguntam, o que que você faz, Kiko? O que que você faz? Qual que é a sua profissão? Qual que é a sua... E aí nós construímos uma nova profissão, uma nova forma de explicar o que a gente faz, né? Então, o propositologista, na nossa visão, é aquele ou aquela que busca responder três grandes perguntas. O que é propósito? Por que é tão importante? E como que faz para descobrir e ativar na nossa vida a força do propósito? Então, o que é, por que é tão importante e como que faz para, na prática, ativar isso na nossa realidade. Então, a propositologia é uma disciplina que nós construímos aqui na Casulo, que é baseada em 6 grandes eixos temáticos. Então, eixos do conhecimento, né? Psicologia, filosofia, ciência, economia, espiritualidade e mitologia. Então, são 6 grandes eixos do conhecimento que nos ajudam a responder essas 3 grandes perguntas. Nossa. E eu me considero aí, então, uma pessoa que acorda todos os dias para responder primeiro na minha vida e ajudar outras pessoas a fazerem o mesmo. Nossa, que legal. Kiko, eu sou seu fã, porque quando eu sempre realmente quis saber mais sobre propósito, tenho lido bastante coisa dentro da psicologia positiva, especialmente a psicologia positiva, e tive a felicidade de conhecer nesse curso, né, da vida, a gente estudando juntos, das formações, e eu realmente fui atrás, fui saber o que você estava fazendo, porque a forma como você tem trazido para as pessoas e organizações realmente é um trabalho maravilhoso. Tenho certeza que quem está aqui te assistindo vai querer saber mais sobre você. Agora, antes de a gente entrar, né, falar sobre realmente o propósito, especificamente falando sobre esse tema, quem está aqui nos assistindo, sejam bem-vindos novamente. Coloque aqui no comentário, só para ter uma ideia, pessoal. Qual que é o seu propósito? Escreve aqui, só para a gente começar a ter ideia de quem está aqui com a gente. Qual que é o seu propósito? O que, né, por que vale a pena viver? Como que, de repente, né, vocês podem trazer aqui para nós, nos comentários, o que realmente faz vocês acordarem todos os dias, né, e se levantarem da cama, né? Por que vale a pena viver? Qual que é o seu propósito? Bom, Kiko, para a gente te conhecer um pouquinho mais, eu queria... Kiko sair, ele já vai voltar, pessoal. Enquanto, o Massaro já está colocando aqui, o Kiko já vai voltar. Salvar vidas de quem salva vidas. Olha só que interessante. Né? Ótimo, gostei de ver, Massaro. Travou um Voltou? pouquinho. Voltou. Voltamos. Olha, o Massaro colocou como propósito dele salvar vidas de quem salva vidas. Então, Que lindo. nossa, já primeirão. Então, coloquem aqui para a gente já conhecer um pouquinho vocês. Qual é o seu propósito?
Ah, e aí, Kiko, para a gente te conhecer um pouquinho mais, eu não sei Uhum. se eu pronunciei certo o seu nome, o seu sobrenome, Kislansky. É assim que se fala? É Kislansky. Kinslansky. Ah, porque de Kislansky. onde é Kinslansky? Cara, meu avô nasceu na Romênia e ele veio para cá quando ele tinha ali uns 20 anos de idade, mais ou menos, e trouxe com ele um sobrenome que tem origem polonesa, romena, e eu acabei não conhecendo meu avô, mas ele veio para cá na Segunda Guerra, né, durante a Segunda Guerra Mundial, e eu acabei, inclusive, tendo a honra de ser nomeado após o falecimento dele, a morte dele. Então, assim que ele faleceu, eu nasci alguns meses depois, e o meu nome é, inclusive, uma homenagem a ele, que tem essa história muito linda de vida também. E talvez, mesmo não conhecendo seu avô, com certeza você o conhece através das histórias que foram contadas, né? Total. E o seu propósito de vida, conhecendo e levando, né, trazendo o nome do seu avô, tem alguma coisa que você liga, fala assim, nossa, tem muito a ver com a história do meu avô, da minha família, o nome que eu estou trazendo, tem essa Uhum. ligação? Até já fazendo uma pergunta, será que o propósito das pessoas tem uma questão genética? Uhum. Boa pergunta, André. Cara, olha, eu considero que sim, né? Acho que a nossa ancestralidade impacta diretamente assim na nossa jornada, as histórias, né, de quem viveu antes de nós e que são parte, né, da nossa criação, da nossa construção. Então, o pedacinho de vida que eu sou, né, é resultado de um monte de outros pedacinhos de vida. Então, na minha vida habita também a vida dessas pessoas, né? Se a gente entende que a vida é um resultado da união de várias vidas, né? De duas vidas, mas que de outras que vem ali. Existe uma vida, né? Uma partezinha da vida de todos os meus antepassados, toda a minha ancestralidade presente aqui no meu DNA, na minha alma, na minha existência. Então, eu sinto que sim. Meu avô, ele foi muito corajoso, né? Ele saiu sozinho no meio da Segunda Guerra, veio buscar um primo aqui, veio procurar um primo aqui no Brasil, em Recife, não falava a língua, se tornou empreendedor, ajudou muita gente, construiu negócios muito, muito sustentáveis, sem nenhum tipo de, assim, poxa, experiência ou capacitação. E ele empreendeu a vida dele de dentro para fora mesmo, assim, com os recursos que ele tinha, com os talentos que ele tinha, ajudando muita gente, fazendo a diferença na vida de muitas pessoas. E eu sinto que existe aí sim uma ligação direta com toda essa história dele, né? Não é à toa também que logo que ele acabou falecendo, eu nasci e meus pais homenagearam ele com um nome. Tem até uma história que eu estava na barriga da minha mãe e ele falou assim, olha, o nome do teu filho vai ser José Kislansky, né? Que o meu nome é José Kislansky, Kiko é o meu apelido desde pequenininho. Minha mãe falou, olha, não tem por que eu colocar o nome dele, o seu nome, porque você ainda vai estar aqui, né? Então não tem por que te homenagear se você está aqui. E ele falou, olha, eu acho que eu não vou estar. E ele estava sentindo já, então, que realmente ia partir, e aí acabou sendo, me dando a honra de homenageá-lo através da minha identidade, também do meu nome. Ah, que lindo, Kiko. Obrigado por Uhum. compartilhar. Obrigado. Tem o Frank, que está no Ó, o Texas, Frank, tá dizendo aqui, tá, cara. tá te O vendo, né? Frank é uma das pessoas que mais impactou o meu propósito de vida na história, tá? Engraçado ele estar aqui hoje, cara. Engraçado ele estar aqui hoje. Como as sincronicidades são bonitas. Eu vou falar inglês rapidamente com ele, pessoal, por um instante. Só uma mensagem. Frank, I'm so happy that you're here. Thank you so much for your existence, your presence. You are a big part of my purpose. You helped me to really activate my purpose, and I just love you and miss you so much. Thanks a lot. And I have to speak Portuguese now because I am in Brazil, but we'll speak later. Thanks a lot for being here. Que Pessoal, eu só legal. estava realmente conectando um pouquinho com o Frank. O Frank ele tem
uma participação direta na história do meu propósito de vida. E é bonito como as coisas se conectam, porque hoje eu estava escrevendo uma parte de um novo livro que eu vou lançar, e eu falei muito sobre ele nessa parte do livro. Assim, eu tenho uns 5, 6 páginas do livro contando a minha história com ele, e ele aparece aqui agora, né? Interessante isso, muito legal. Nada é por acaso, né, Kiko? Nada é por acaso. Você estava falando, né, desse resgate da ancestralidade como parte da nossa, do nosso propósito, dessa despertar do nosso propósito, né? E eu fico pensando aqui nesse processo que se fala bastante de em busca do propósito, tem que ter um propósito, não tem que ter propósito, né? Você muito mais do que eu deve escutar tudo isso. E eu tenho uma reflexão de que a gente não descobre o propósito, mas a gente constrói o nosso propósito. Lógico que é um despertar, ou seja, a partir do momento que a gente está construindo, vai se revelando, mas eu acredito muito que não é algo que vai ter uma iluminação, mas quando você trouxe essa questão de a gente descobrir a origem do nosso nome, já é um passo para justamente a construção do propósito, ao meu ver. Por quê? Primeiro passo, o autoconhecimento, que é o passo número 1 para realmente a gente começar a entender melhor sobre os porquês, os comos, os quês da vida. E aí eu lanço um desafio aqui para todos nós, quem está aqui, né? Essa reflexão. Né? Antes da gente dar mais um passo, pensa na origem do seu nome. Talvez você nem saiba a origem do seu nome, vale a pena pesquisar, perguntar para as pessoas, perguntar para o seu pai, para sua mãe, para o seu tio, para os seus cuidadores, porque a origem do nome, realmente, ela tem uma influência e tem realmente, são livros e portas que se abrem, que quando a gente se dá esse momento para querer... É simbólico, né? Exatamente. Faz sentido isso que eu estou falando, em termos de... Né? Não é uma coisa que plim, aparece, mas é uma construção e a coisa realmente vai se tornando mais, vai se materializando. Faz sentido isso, Kiko? André, eu sinto que mais do que uma construção, é uma revelação. Porque o nosso propósito, ele não é independente de nós. Ele é interdependente. Ou seja, nós somos interdependentes com o nosso propósito. O nosso propósito nada mais é do que ser quem nós somos, do que expressar a nossa singularidade a serviço do bem comum, a serviço de algo maior do que nós mesmos. Então, perceba que a expressão do propósito é a expressão da alma, é a expressão do DNA mais profundo do ser humano. E essa expressão, ela é resultado de uma conexão com uma dimensão sutil, uma dimensão profunda, né? Uma dimensão que transcende o ego. E para que a gente acesse essa dimensão que transcende o ego, é fundamental que a gente perceba que nós não estamos aqui à toa, né? A gente não veio aqui para viver o status quo, para viver o padrão. A gente veio aqui para, de alguma forma, deixar um recado, deixar uma marca, contribuir para que a gente possa elevar a humanidade 1 milímetro para frente, como diria o Gandhi, né? 1 milímetro para frente. Ele dizia que o amor insaciável dele pela humanidade o fazia empurrar a humanidade 1 milímetro para frente. E aí o nosso propósito é justamente essa nossa forma única e singular de fazer esse empurrãozinho da humanidade para um patamar um pouco mais elevado de valores humanos. Agora, voltando à origem da sua pergunta, eu considero que o propósito é uma revelação porque ele já é parte de nós. Eu iria até um pouco mais além, André. Eu diria que nós somos parte do nosso propósito. Nós somos um canal para o nosso propósito se expressar na Terra. Então, o nosso propósito, ele precisa de um corpo e de um ego para se expressar. Então, nós é que somos canal dele. Portanto, é importante a gente compreender que a gente não vai criar algo novo para viver o nosso propósito. A gente não pode construir algo novo. A gente precisa deixar ir embora aquilo que não é a gente. E a partir daí,
só fica o que nós somos. E é ali que está o propósito. Então, é muito mais sobre deixar ir embora aquilo que não é você e reconhecer essas camadas mais sutis e mais profundas do que você construir algo novo que está fora de você. Né? Que legal, né? Faz sentido? Ou se faz, né? Eu acho que é uma vez, eu não sei exatamente o autor, não sei exatamente se a frase está correta, mas uma vez eu li uma frase assim, que para descobrir quem nós somos, nós precisamos ter desapego de quem nós achamos quem somos, né? E esse processo, né? E esse processo de autoconhecimento, Kiko, é tão lindo, mas ao mesmo tempo me dá um frio na barriga, porque, né, olhando nesse processo de individuação, processo de autorrealização, esse processo de autoconhecimento, assim, realmente é transformador. Agora, olhando para a realidade Brasil, né, onde a gente tem, nossa, um sofrimento muito grande, miséria muito grande, desigualdade muito grande. Ó, só de eu falar, eu sinto desconforto. Como que a gente vai trazer, ou como que a gente pode falar de propósito, de fato, que eu acho que assim, propósito é para todo mundo. Então eu vou para lá e depois eu vou voltar justamente. Propósito é para todos. Que lindo, cara. Que linda essa reflexão. Primeiro, eu queria dizer que a Neuza trouxe um ponto muito importante aqui, né? Ela falou que é por isso que fugimos do nosso propósito, porque é uma grande responsabilidade. Perfeito, Neuza. Eu diria que é a maior das responsabilidades que um ser humano pode assumir. É a coragem de viver o seu propósito, a coragem da autenticidade. E aí eu não estou falando da coragem de pular de paraquedas, da coragem de... você, inclusive, faz, né? Paraquedismo, né? É um outro tipo de coragem, né, André? É um outro tipo de coragem. Isso é bravura. Eu acho Bravura. que a coragem que a Inês está falando talvez seja a coragem de ter integridade com os valores e propósitos. Isso, perfeito. Perfeito, bravura. Então, nadar com os tubarões, poxa, pular de paraquedas, são bravuras e é extraordinário. Mas a coragem que a gente está falando aqui é a coragem de assumir quem você é e expressar isso para o mundo para além das necessidades superficiais que o nosso ego tem, de ser aceito, de ser admirado, de ser reconhecido, de ser amado. Então, conseguir gerenciar esses medos que o ego tem, para que a gente possa ter espaço para expressar nossa alma realmente. Então, assim, e aí voltando para o seu ponto inicial, que é um ponto absolutamente importante, e eu diria até essencial, propósito não só é para todo mundo, como propósito é todo mundo. Olha que interessante. Então, não há vida sem propósito. Vida com propósito é praticamente um pleonasmo. O que é um pleonasmo? Sair para dentro, não sair para fora, entrar para dentro, subir para cima, né? Então, vida com propósito é quase que repetir. Você fala vida e fala com propósito, porque vida já é propósito. Se você olha para a natureza ao seu redor, o sol evolui e expande sua luz e serve com a sua luz, né? O beija-flor que canta e acaricia nossos ouvidos com o seu canto, né? Poxa, o pé de manjericão que nasce e que nos permite ter aquele frescor. Então, a árvore que cresce, se fortalece nas árvores, ela desce e aí ela cresce proporcional para nos presentear com os seus frutos. Então, todos nós somos parte integrante da natureza e, portanto, temos um propósito de contribuição, de serviço, de geração de valor. Então, propósito é sim para todos, não é um privilégio para poucos. É como se você dissesse assim, olha, somente as árvores, somente os pés de manga da região sul que merecem dar manga para o mundo. Os pés de manga do sertão não nasceram para dar manga. Claro que nasceram. Estão em condições mais desafiadoras, mas ainda assim eles precisam expressar as suas mangas para o mundo, né? Então, eu sinto que não só propósito é para todos, como propósito muitas vezes é justamente aquela energia, aquele combustível extra que as pessoas precisam
para poder elevar os seus padrões sociais. Então, sabe o que me comprova que propósito é para todos? A gente faz um trabalho com a população de rua em Salvador. São 14 mil pessoas em situação de rua em Salvador. E mais ou menos, tá? Segundo uma pesquisa recente da Defensoria Pública. A gente faz um trabalho e lá, né, muitas vezes, a gente tem as maiores provas do que é propósito, do que é generosidade, do que é contribuição, do que é amor. Então, eu lembro de um dia, já finalizando para não me estender essa pergunta, que nós estávamos fazendo uma entrega à noite, tá? Uma noite chuvosa, embora calor de Salvador, uma noite chuvosa, embaixo de uma estação assim, perto de uma estação de ônibus, assim, que tem aqui em Salvador, tá? Que tem vários, né? Uma praça com vários pontos de ônibus, assim, um lugar central. Levamos água, cara. Água, muita água para entregar para a população e para trocar ideia. Nunca foi só sobre a água, ou sobre o alimento, ou sobre a... Mas para a gente sentar e trocar uma ideia, a água é uma desculpa para a gente sentar e trocar uma ideia e ter um momento de troca, né? E aí a gente levou, né, para um senhor, uma água, um senhor que estava sentado embaixo de um barraquinho assim que ele tinha construído. Meu amigo, tá com sede? Quer tomar uma água gelada? Aí ele, quero, pode trazer. Levamos a água para ele e ele pegou a água e olhou para a água e não bebeu. Aí eu falei, poxa, o senhor não estava com sede? Tá precisando de mais alguma coisa? Né? Quer dividir comigo? O que você está precisando e tal? Ele, não, eu tô com muita sede, mas aqui tem uma questão. Aqui eu divido a água, então eu não bebo sem os meus colegas chegarem, porque a gente divide todo mundo igual. Então, você me deu, eu só vou beber quando todo mundo chegar, porque eu vou dividir igual para todo mundo, e a gente só começa a beber depois que a gente dividir igual para todo mundo, porque se uma pessoa não beber, para a gente não valeu a pena. Então, aqui a gente compartilha para que todo mundo beba igual e se nutra igual dessa solidariedade que você trouxe aqui para a gente. Cara, então quer dizer que só as pessoas que cruzaram a linha da dignidade servem? Não. Ao contrário, é justamente isso que vai fazer ele crescer, se desenvolver como ser humano e avançar nas linhas aí de, enfim, econômicas e sociais, né? Nossa, Kiko. Então, você está falando uma coisa e eu estou aqui, né, 1000 perguntas. Faz sentido, pensando dessa forma que você está trazendo, que o propósito ele não é um só, que depende muito do contexto, ou seja, o momento de vida, que nem você está trazendo, se a gente imaginar as pessoas que estão, né, passando por um momento de vulnerabilidade, e a gente vai falar sobre propósito, de fato, é sair da vulnerabilidade e conseguir um estado de segurança e conforto, pelo menos, para que elas consigam realmente, né, sair desse lugar, né, de sofrimento. E conforme a gente vai entrando em outros, eu não sei se a gente pode falar em patamar, ou estágios, ou níveis, Sim. mas que o propósito ele vai mudando conforme o contexto, o momento. Faz sentido? Porque parece que sempre assim, o meu propósito de vida é um só e sempre será, mas pelo que você está me falando, então ele é possível a gente mudar o propósito, correto? Olha, a partir da nossa experiência e do nosso método de descoberta e ativação de propósito, nós consideramos que o propósito tem uma característica, dentre outras 10 características, que é o fato de ele ser evolutivo. Não significa que ele muda, mas ele evolui. Então, perceba, um pé de manga, voltando a um pé de manga, no inverno, tá? Ele tem uma característica de expressão diferente. No verão, ele tem uma característica diferente. Na primavera. O pé de manga, quando ele é pequenininho, ele não dá sombra ainda, tá? Mas quando ele evolui, ele cresce, ele vira uma mangueira que você pode fazer ali um retiro embaixo daquela mangueira. Então, ele já serve para uma outra coisa. O pé de manga não mudou, tá? O propósito dele não mudou, mas evoluiu, porque é como
é como os próprios estágios de consciência mesmo, né? Então, para cada evolução de consciência, há uma nova possibilidade de expressão desse propósito. Agora, a essência do propósito não muda porque é DNA, entende? É igual ao DNA lá nosso, só que é o DNA da alma. Então, não muda. Não dá para mudar o DNA do dedo, não dá para mudar o DNA da alma. Só que ele se expressa de forma diferente a partir de novas circunstâncias e possibilidades que a vida nos apresenta, tá? Então, a gente poderia discutir muito sobre isso, assim, Não, mas é mas basicamente essa a visão. ele muda muito a forma do como, né? Sim, Mas o porquê está ali presente sempre. sim. Fala um E, pouquinho. Oi. não, só ia complementar que, inclusive, o propósito de todo mundo, tá? É compartilhado, né? O nosso propósito é universal. E aí existe o propósito específico, que é o propósito, que é a sua forma de viver esse propósito compartilhado, que é basicamente evoluir e servir, né? Então, esse é o propósito de todos nós e alcançar um nível cada vez maior de evolução e de contribuição. É para isso que todos estamos aqui. Agora, a forma individual de cada uma é o propósito específico, né? Que, no meu caso, eu entendi que é inspirar pessoas a viverem com mais significado. E essa é a minha forma de contribuir para a humanidade, né? É a minha forma de demonstrar o meu amor pela humanidade, a minha evolução é a lapidação dos meus talentos que me permitem fazer deixar esse recado ou contribuir para isso acontecer, né? Então tem o propósito universal de todos nós e tem o propósito específico que é a sua singularidade diante desse padrão que é compartilhado de todos nós. Que legal, que você trouxe um elemento, inclusive estava dentro do que eu já estava pensando em perguntar. Você falou aí de talentos e forças, né? O quanto o processo de autoconhecimento das próprias forças e talentos fazem parte do processo ou da descoberta ou da construção do propósito. Eu sei que você é das pessoas que eu tenho visto ultimamente falando muito sobre talentos, forças. Tem um pouquinho do viés da Gallup, que fala de talentos, tem o viés da psicologia positiva, que fala de forças e virtudes, mas, no final das contas, a gente pode juntar tudo isso e o quanto essa descobrir as forças versus a famosa de nossa, eu tenho que melhorar nisso, nossa, falta isso, aquela famosa de nossa, a gente vê tantos nossos defeitos, o que tem que melhorar, e de repente está do nosso lado, na nossa frente, dentro da gente, na verdade, esse conhecimento. Como que é esse processo de conhecer as forças, as virtudes, os talentos, e como isso influencia no processo de descoberta do propósito? Olha, eu considero que não é algo importante, é algo essencial, né? Então, o propósito é a expressão do talento a serviço do bem comum. Então, independente de como a gente queira chamar, né, talento, né, poxa, habilidade, competência, dom, aptidão, força, traço de personalidade, característica positiva, qualidades, tem muitas formas de falar, mas o que a gente quer dizer, basicamente, né, o que todos esses conceitos e grandes pensadores e cientistas do comportamento também têm dito, é que você tem instrumentos incríveis que são capazes de fazer a diferença na vida das pessoas ao seu redor. Então, quando você entende esses instrumentos que você tem e você percebe que eles não são para você, eles são para você contribuir, você percebe que há uma oportunidade ali para você expressar o que você nasceu para expressar. Então, os nossos talentos, as nossas forças, são os instrumentos que nós temos para poder gerar valor compartilhado e servir a um bem comum. Então, sim, é essencial e eu considero que é o passo inicial, inclusive, tá? Então, no nosso método, depois do momento de conscientização para o poder da presença, entramos no momento de talentos, porque isso te permite ampliar a sua percepção de valor.
Então, você se percebe como alguém que tem valor, que tem utilidade. E isso facilita a percepção de propósito, quando você tem mais clareza do seu valor e mais percepção de que você é útil, tá? Então, isso faz uma diferença tremenda. Nossa, que legal. E eu fico imaginando, pela né, a sua experiência, na sua jornada, o quanto você já viu pessoas florescerem e organizações florescerem através do método que vocês têm. Conta para mim um pouquinho, né, de alguns, né, alguns exemplos de empresas. Eu acredito muito em empresas que curam, né, que é possível a gente entrar, né, de um jeito e sair melhor dentro da empresa e que as empresas que curam vão ajudar a construir um mundo melhor. Isso é uma crença que eu tenho. Mas o que você tem visto as empresas que de fato têm propósito, de fato reconhecem suas forças e virtudes e seus talentos, e de fato que para mim é um ponto, assim, dentro de tudo que você está trazendo, tem um aspecto para mim sempre me levanta, né, a luz amarela, é a coerência. Porque a hora que a gente fala de tudo isso e na prática a gente vai olhar e a coisa não vai, ou seja, eu falo que eu tenho um propósito X, que minhas forças são essas, mas daí de repente eu olho o comportamento totalmente, né? Então, assim, essas empresas coerentes, eu posso dizer dessa forma, coerentes com o propósito, coerentes com as forças e virtudes, coerentes com seus colaboradores, que não olham, a empresas que curam, para mim, não fazem head counts, né? Eles fazem heart counts, né? Eles contam quantos corações nós temos na empresa e não quantas cabeças nós temos na empresa. Então, conta para mim um pouquinho sobre experiências que você já teve de passar dentro dessas empresas e depois essas empresas continuaram e as pessoas, enfim. Queria escutar pelo menos alguns exemplos. Legal. Cara, a gente tem tido a oportunidade e a honra, né, de contribuir aí para a ativação mesmo do senso de propósito e elevação de consciência de, poxa, muitas organizações. A gente tem, nos últimos 6 anos, nós fomos contratados por mais de 150 empresas de todos os portes, de todos os segmentos, e são mais de 30 nichos diferentes, empresas de 5 pessoas a 5.000 pessoas, projetos que têm tido um impacto muito bonito. E o que mais nos chama a atenção é que propósito não é uma tendência, é uma necessidade, é uma urgência. Então, não tem mais opção, né? No começo da Casulo, quando a gente fazia os trabalhos nas empresas, a gente tinha que passar muito tempo vendendo a ideia do propósito, né? Então, era muito esforço de venda. Hoje, o esforço é muito mais de negociação, mas não de venda, porque já se sabe que é importante. Então, no começo, era muito difícil, porque ainda não tínhamos tantas informações em relação a essa necessidade. Hoje não tem mais que vender que propósito é importante. Assim, a pessoa que não entendeu isso, não dá para considerar mais que ela é uma empreendedora, que ela é um líder, tá? Porque o líder que não entendeu isso ainda, no século XXI, na minha percepção, não é um líder, não é uma líder, é uma outra coisa aí. Mas o líder precisa ter como pilar na sua prática, colaborar para algo que vai muito além do lucro. Se isso não acontece, isso não é uma empresa, isso é um instrumento de obtenção de lucros, mas empresa, negócio não é. Então, o negócio ele precisa gerar valor para além dos seus interesses próprios. E o que a gente tem percebido nas empresas que a gente tem trabalhado é que isso afeta diretamente o mundo de dentro da empresa e o mundo de fora, o mercado. Então, os colaboradores se sentem muito mais engajados, muito mais motivados, com muito mais brilho nos olhos, e isso contribui diretamente para reduzir a rotatividade, para reduzir conflitos entre as empresas, entre as pessoas na empresa, né? Porque se você tem algo muito grande para se apegar, você não se apega àquilo que é muito pequeno, né? Eu costumo dizer para os RHs que a gente conversa que as pessoas têm que se apegar em alguma coisa, né? Então, se você não entrega algo grande para elas se apegarem, elas vão se apegar a coisas pequenas. Então, muitas vezes, o que está por trás daquele excesso de conflito
é porque as pessoas não têm algo maior para se apegarem. O que está por trás daquela baixa produtividade é porque as pessoas não têm um sentido maior para o que produzir. Então, a empresa investe lá num programa de gestão da produtividade, e aí todo mundo aprende um monte de técnica de produtividade, todo mundo fica fera em produtividade, mas isso dura um mês, porque não tem uma motivação por trás da produção, da realização. Então, a gente tem tido, assim, resultados muito, muito bonitos e que me dão muita esperança de que o mercado está cada vez mais consciente dessa necessidade e investindo recurso, tempo, dinheiro para fazer isso acontecer. Nossa, que legal. Você estava falando, me veio uma lembrança, eu fazendo uma palestra numa empresa e o solicitante falou, André, não vem muito falar sobre coerência cardíaca, sobre missão e propósito. O pessoal quer ferramentas de gestão ágil. Aí eu falei, eu vou levar uma ferramenta de gestão ágil. Aí chegou, estava dando uma palestra, falei, pessoal, tem uma pergunta, tem que ser muito rápida. Aqui é uma ferramenta de gestão ágil. Qual é a missão da empresa e qual é a sua missão? Ficou silêncio, assim. Falei, pessoal, o que adianta uma ferramenta de missão ágil e gestões não sei o que, se de repente você não está alinhado com a sua missão, com o seu propósito? Lógico que gerou, mas é isso que você está falando, justamente. Né? O pessoal quer a famosa pílula mágica, mas na verdade é um processo, né? É um processo. E você está trazendo um elemento que, né, eu vou agora trazer um pouquinho para a área da saúde mental, que é minha área, um pouquinho, né? Eu trabalho com a saúde mental dentro das organizações. E eu trouxe aqui rapidinho, ó, propósito leva a melhores relacionamentos. Um estudo de 2009 avaliou o objetivo de mais de 1.000 adultos e descobriu que aqueles com alto senso de sentido e propósito em suas vidas gastavam mais tempo e atenção com seus entes queridos e comunidade. No geral, as pessoas com propósito tendem a se envolver mais com suas famílias, colegas e vizinhos, desfrutando de relacionamentos mais satisfatórios. De uma certa forma, isso na vida pessoal e no trabalho, engajamento. Tão falado assim de como que gera engajamento. Tenha propósito. Pesquisa sobre benefícios do propósito. Foi descoberto que pessoas com um forte senso de propósito são mais capazes de lidar com altos e baixos da vida, como se oferecesse um amortecedor psicológico contra obstáculos. De acordo com a Barbara Fredrickson, esse tipo de resiliência a longo prazo pode levar a uma melhor saúde cardiovascular, menos preocupação e maior felicidade ao longo do tempo. Até por falar em felicidade, né, das definições de felicidade traz a importância do sentimento de propósito. Mas um estudo similar um estudo de funcionários aposentados da Shell descobriu que homens e mulheres que se aposentaram cedo, 55 anos, tinham mais chance de morrer cedo do que aqueles que se aposentaram aos 65. Um estudo similar com 17 mil gregos saudáveis mostrou que o risco de morte aumentou em 51% após a aposentadoria. Esses dois estudos sugerem que pode haver algum risco em apenas encontrar significado em uma carreira. Parece importante reformular as grandes questões da vida e encontrar maneiras de continuar a servir mesmo após a aposentadoria, para melhorar as chances de uma vida mais longa e saudável. Olha que lindo isso. Ou seja, propósito não é só trabalho, pessoal. O propósito ele é algo maior e o trabalho é uma forma de expressão. Isso. Né? Perfeitamente. Total. É isso aí, que lindo, né? Ver cada vez mais a ciência se aproximando desse tema e trazendo evidências aí de que propósito não é apenas filosofia, não é apenas romantismo, é algo que gera resultados reais na nossa vida. As pessoas confundem, né, Kiko, a questão filosófica está mais diretamente ligada ao sentido da vida e o propósito está ao sentido na vida. Então, por isso que tem essa confusão bastante, porque eles vão filosofar, não, isso é o sentido da vida. Mas o sentido na vida, então são caminhos ou são conversas diferentes, mas às vezes se confunde, né, para onde a gente está mirando. Né? Perfeito. Kiko,
eu sempre gosto, né? Às vezes eu pego de surpresa quem está aqui, tá? Boa, gosto de surpresas. Né? Bom, eu sei que você... depois até gostaria que você falasse os títulos dos seus livros, mas a minha pergunta agora é... Você falou em método, né? É possível agora, de uma forma, uma degustação, você trazer alguma reflexão, se você quiser também. Não, por isso que eu falo assim, eu pego, às vezes, mas aqui a gente não combina nada, aqui a gente voa junto e tá tudo certo, né? Super transparente. Você poderia trazer ou sei lá, uma pergunta, uma reflexão, alguma coisa que você geralmente usa no seu método, para as pessoas que estão aqui poderem, né? Eu acho que sentirem um pouquinho do que você faz. Tá tão linda a live, agora é mais um presente que talvez você possa dar para as pessoas aqui. É possível? Lógico, com certeza. Eu vou fazer uma reflexão aqui com você, sugerir um exercício, mas vou também dizer que vocês podem ir lá na minha bio e baixar a versão em PDF do meu livro, Ouse Ser Você, porque a versão em PDF ela está gratuita e está repleta de atividades práticas lá para vocês. Então, vou deixar aqui uma sugestão, mas saibam que vocês podem aprofundar lá no livro, tá? Bom, eu queria aproveitar para, então, refletir um pouquinho sobre um elemento, né, que compõe o nosso propósito, que é a visão, tá? A visão de mundo, a visão utópica. Então, se você olha para o futuro, como que você gostaria de ver a humanidade, né? Então, se você puder, pega um papel, uma caneta, ou até escreve aqui na própria live, tá? Qual que é o futuro ideal, utópico, imaginário para você? Como que seria o mundo se você pudesse olhar para ele e falar, cara, o mundo tá muito legal, o mundo tá incrível, o mundo, cara, tá do jeito que eu imagino que deveria ser. Como seria esse mundo utópico para você? Então, perceba que o mundo utópico, a visão de mundo futura, como a gente chama a visão imaginária, é uma visão que ela não é real na realidade material aqui agora, ela não é real, mas ela é real dentro de você. Então, eu só acordo todos os dias para inspirar pessoas e empresas a ativarem o seu propósito, porque existe um mundo que é real dentro de mim. É um mundo onde todos os seres humanos utilizam suas forças a serviço do bem comum. Esse mundo, ele é real dentro de mim. Então, eu queria convidar vocês a refletirem sobre isso. Qual que é esse mundo que é impossível de você conseguir construir, mas ao mesmo tempo é totalmente real dentro de você? Isso vai te ajudar a começar a entender um pouquinho sobre qual que é a direção, né? Qual que é o mundo que você está ajudando a construir. E essa visão futura e utópica, ela vai iluminar as ações do presente. Então, imagina que essa visão, ela é um farol que está iluminando as suas ações aqui hoje. Então, é porque eu sei que esse mundo é possível que eu faço o que eu faço hoje. Então, se você olha para grandes personalidades ao longo da nossa história, você vai perceber que elas tinham visões de mundo muito claras. Então, existe um padrão nas pessoas que deixaram uma marca positiva no mundo de forma consciente. Elas tinham uma visão clara. Então, Martin Luther King dizia que a visão dele era um mundo em que as pessoas não eram julgadas pela sua cor de pele, ou enfim, mas sim pelo teor do seu caráter, né? O próprio Don Clifton, né, o criador da metodologia da Gallup, dizia que ele visualizava um mundo em que todo mundo tinha clareza dos seus principais talentos. Então, a Greta, ela fala que o mundo ideal dela é um mundo em que as pessoas tratam o planeta como se fosse em sua casa. A Malala, um mundo em que todo mundo tem acesso à educação de qualidade. O Edu Lyra, que para mim é o maior líder social do Brasil e um dos maiores do mundo. O mundo em que a favela só se encontra no museu. Então, qual que é a sua visão de mundo? Acho que esse é um exercício importante para você fazer aqui para fechar.
Nossa, que lindo, que lindo. A Ju já colocou aqui, ó, paraíso na terra, amor, qualidades do coração, conexão entre vida de todos os seres. E demais. Que demais. É isso, pessoal. Que presentão, Kiko. Então, pessoal, escreva, reflitam, durmam com essa, ou durmam com essa reflexão e deixe os sonhos virem durante essa noite. Ao acordar, coloca o seu mundo ideal, o mundo ao qual você quer pertencer. Esse realmente um... E se cada um de nós, né, desenvolver, criar, despertar, descobrir o seu propósito, entrar no processo de autoconhecimento, reconhecer suas forças, usar suas forças, suas potencialidades para viver o seu propósito. Pessoal, cada um está contribuindo com o mundo que cada um quer viver e com isso a gente está contribuindo com um mundo melhor. Então, cada um fazendo a sua parte. Muitas vezes a gente espera dos outros, né? Ah, o outro, isso, a gente não tem isso, não tem aquilo. Sempre a gente olhando na falta, pessoal. Tem tanta coisa boa começando dentro da gente, a gente tem que reconhecer as nossas qualidades. Né? Kiko, foi um grande... Olha só que legal. Deixa eu ver aqui. Minha visão de mundo, a Aline colocou. É aquele em meu talento... Peraí. Talento, os meus dons devem ser usados para servir ao próximo e à humanidade. Estela, um mundo onde as pessoas cuidam verdadeiramente uma das outras com amor. Igualdade, amor, compaixão e paz entre os seres. Dri, um mundo mais consciente, mais aberto para ideias novas, engajamento, compartilhamento e compreensão. Olha que lindo. Pessoal, cada um que está escrevendo aqui, cada um que está sentindo no coração, é assumir a responsabilidade. Esse é o famoso assumir a responsabilidade, ser protagonista da sua própria vida. É pegar isso que você está escrevendo e falar, agora é comigo. E lembra, você não está sozinho, é só olhar para o lado. Às vezes a gente fica olhando para frente, não acha ninguém. Às vezes a gente fica olhando para trás, olha para o lado. Olha para o lado. Uma coisa que a gente aprendeu aqui, né, os paraquedistas, é voar informação. E voar informação é muito mais legal. A gente voa mais alto, voa melhor. É isso. Se a gente quer construir um mundo melhor, comecem com o seu mundo, o mundo interno, e aí sim você vai poder ir contribuindo cada vez mais. Isso aí. Kiko, por que valeu a pena a nossa live de hoje, a noite de hoje? Cara, valeu a pena demais porque, primeiramente, é uma troca genuína, desprovida de qualquer necessidade superficial e porque a gente descobriu juntos aqui, né? Confirmou juntos aqui que o universo pode fazer tudo por nós, menos a nossa parte, que é viver o nosso propósito, que é ser quem a gente é. E certamente não só nós dois, mas todos que estão aqui, todas que estão aqui, vão dormir hoje com um pouquinho mais de clareza, né, sobre a importância de nós assumirmos essa autenticidade, essa expressão de quem a gente é no mundo. E certamente colaboraremos assim para a construção de um mundo mais consciente, humano e significativo. Então, se precisasse pagar para estar aqui, eu pagaria. Kiko, sinta-se abraçado. Realmente eu estou muito, muito feliz. De novo, obrigado por ter aceitado o convite. Obrigado por ter aceitado de voar comigo. Na verdade, voar com a gente, porque todos estão aqui, estamos voando juntos. Parabéns no fundo do meu coração. Parabéns pelo trabalho que você está fazendo. A contribuição, né, de um mundo melhor. Eu sei o quanto você está nessa jornada há tanto tempo. E assim, continue. E grato, sou muito grato, porque o que você está fazendo pelas pessoas, pelas organizações, isso volta para mim, isso volta para todos nós. Então, é a lei do retorno. Assim. Então, muito obrigado. Obrigado a todos que estão aqui nos assistindo. Essa presença de vocês, essa qualidade de presença, esse engajamento, essa participação, ela faz com que a live aconteça. Então, assim, por mais que estamos todos longe, mas na verdade estamos conectados. A distância, né, ela é muito relativa. Então, essa conexão que existe, né, a gente consegue perceber e sentir
a qualidade de presença tão importante nesse processo de desenvolvimento. Obrigado a todos. Kiko, muito obrigado. Sinta-se abraçado. Um grande abraço a todos. Excelente semana. Durmam com esse exercício, tá bom? Kiko, beijo grande. Só deixar um abraço apertado virtual para você e para todo mundo e dizer que se tem alguma questão que eu possa contribuir, que eu não respondi, que alguém gostaria de perguntar, tanto eu quanto o André, falem com a gente no direct que a gente responde depois com mais cuidado e presença para que todo mundo possa ter essa troca também. Tá bom? Um grande beijo, gratidão, fiquem bem e vamos que vamos. Obrigado. Um abração, um beijão para todos. Pessoal, uma boa noite, uma excelente semana.